A paz do Senhor para a igreja, paz do Senhor para os irmãos. Nós temos alguns aqui já conosco, Deus abençoe. Sempre é bom poder rever pessoalmente os irmãos. Estaremos agora orando para nós iniciarmos. Soberano Deus, eterno Pai, te somos gratos por mais esta escola bíblica dominical. Pai querido, abre-nos o entendimento, que nós possamos compreender cada vez mais a Tua palavra, para que nós possamos sempre melhor fazer, melhor agir, e que o nosso agir sempre seja de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje encerrando mais um trimestre. Esse trimestre, ele foi todo ele dedicado ao livro dos Salmos. Obviamente, foram escolhidos alguns salmos, até uma pequena parcela, do que representa o livro. Na sexta-feira, eu até comentei que se fôssemos estudar cada um dos salmos, ficaríamos aqui 2 anos estudando, isso sem repetir nenhum salmo. Mas em um trimestre podemos ver alguns dos salmos. E apesar do trimestre dentro da escola dominical está terminando hoje, eu vou continuar até sexta-feira, porque na sexta-feira eu estarei terminando a análise do Salmo 119, que justamente por ser o mais extenso, ele requereu mais de um dia, justamente para poder analisá-lo na sua totalidade. E mesmo assim, como são muitos versículos, cada parte é mais ou menos 40 versículos, eu não pude fazer aquela análise mais detalhada de pegar cada versículo e relacionar com outros versículos. Senão, cada estudo estaria aí à beira de 2 horas, né? Mas hoje, encerrando o trimestre dentro do espaço da Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando o Salmo 144. E, como sempre eu tenho feito, dentro de uma análise retórica. Nem sempre eu consigo colocar esse quadro que é o adequado. Às vezes eu faço uma análise mais simplificada, apenas fazendo a divisão dos versículos, mas hoje eu coloquei os quadros, como se pede dentro do método, inclusive com a sinalização. Eu fiquei até de posteriormente fazer um vídeo explicando melhor como se faz essa análise retórica, que é basicamente uma análise de como você verifica a estrutura poética. Por isso que ela funciona bem primeiro no livro dos Salmos. Mas eu, inclusive, vou depois mostrar às sextas-feiras como você encontra isso nos livros proféticos. Vou pegar o livro do profeta Amós, já que existe um trabalho completo, de análise retórica dentro desse livro. E até no Novo Testamento. Aí nós temos bastante material, e um que eu tenho em mãos é o Evangelho de Marcos. Então vamos depois, às sextas-feiras, a não ser que venha aquele estudo, que sempre vem da matriz, nós estaremos analisando esses 2 livros às sextas-feiras. Então, falando do Salmo 144,
É um salmo considerado pelos escritores Esdras e Reginaldo, é considerado um salmo de oração. Há quem classifique como um salmo de ação de graças e louvor. Na verdade, o salmo ele mistura dois motivos. Isso você encontra em alguns salmos. Semelhante ao que nós vimos lá no Salmo 46, ele pega um chamado motivo bélico, um vocabulário típico da guerra, para depois falar de uma ação de graças. É o que alguns pontuam, que talvez o que deu o início ao Salmo tenha sido uma situação de guerra, de fato, e aí utiliza esse fato para mostrar uma ação de graças em vários momentos da vida. Então, aqui no subtópico 1.1 é essa visão panorâmica. Ele tem pontos de contato com o Salmo 18, bem como 2 Samuel 22, até porque 2 Samuel 22 é uma reprodução, a não ser no primeiro versículo e alguns pouquíssimos detalhes, é uma reprodução quase que na íntegra do Salmo 18. Basta você comparar. É um dos salmos atribuídos a Davi. Outros pensam, aquilo que nós falamos lá no início, que talvez seja um salmo em homenagem a Davi ou em homenagem ao ocupante do trono davídico na época em que o salmo foi escrito. São as possibilidades que são levantadas. Ainda dentro dessa visão panorâmica, aí no PDF que foi disponibilizado num link para os irmãos, esse salmo, ele faz parte de um conjunto que abrange os salmos 141 ao 145. Então nós temos os dois primeiros salmos, eu posso colocar como um título comum. Adonai, ou seja, Senhor, a ti oro e te suplico. São os salmos 141 e 142. No meio, na parte central, você tem o salmo 143. Livra-me da morte. E aí fecha, fazendo paralelo com os dois primeiros salmos, Adonai, te bendigo e te louvo, que são justamente os salmos 144 e 145. Então, o salmo 144, mais imediatamente, ele tem muitos pontos de contato com o salmo seguinte, que é o salmo 145. 1.2 é um salmo que exalta a Deus, inclusive com esse título, Rocha, que nós encontramos em outras passagens, como, por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 32. Deuteronômio 32, no versículo de número 31. Pega até já o versículo 30, 32, capítulo 32, versículos 30 e 31. Como pode ser que um só perseguisse 1.000 e dois fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. No 1.3, aqui analisa a inferioridade do homem, que se contrapõe à grandeza de Deus. E aí nós vamos para o PDF, em que eu mostro então como se estrutura esse salmo. Alguns estudiosos dividem em duas partes.
dentro de uma análise mais minuciosa, ele pode ser dividido em 3 partes. Então, você tem uma primeira parte que vai até o versículo de número 4, a parte central vai do versículo 5 ao 11, e a terceira parte e última vai do versículo 12 até o 14. Na primeira parte, ela é subdividida em 2 subpartes e a primeira em 2 trechos. Essa linha mais escura é a divisão das subpartes e esse tracejado, então, fica a divisão dos trechos. Sendo que o versículo 2, ele ocupa a parte, é como se fosse o central dessa primeira parte. E aí, consequentemente, torna-se a principal dessa primeira parte. Então, como eu tenho feito, eu coloco uma tradução que procure seguir mais de perto o texto hebraico. Depois do título de Davi, nós temos assim: Bendito é Adonai, minha rocha, que ensina a minha mão para o combate, meus dedos para a guerra. Então, além de exaltar Deus, começa essa linguagem bélica, né? Depois, o segundo trecho dessa primeira subparte, que vai se tornar também o trecho central dessa primeira parte, no versículo 2. Minha benignidade e minha fortaleza, minha cidadela e meu resgatador para mim, meu escudo, e nele me refugio, que submete meu povo sob mim. Aqui você já percebe, está até destacado, como ele faz uma comparação para mim e sob mim. Um outro detalhe, aqui no início do versículo 2, essa palavra que eu traduzi aí como benignidade, é justamente aquela palavra que é considerada uma das mais difíceis, né, do hebraico, e cuja tradução mais adequada, segundo alguns estudiosos, é amor. Geralmente, nas nossas Bíblias, né, nas nossas traduções, vem como misericórdia. Mas essa palavra, ela aborda tudo isso: amor, benignidade, favor, misericórdia, aliança, compromisso. Todas essas ideias são transmitidas por essa palavra Hesed. Agora, a segunda subparte, né, que é a final dessa primeira parte. Adonai, ou Senhor, o que é o homem para que o conheças? O filho do mortal para que dele penses. O homem, ao sopro, assemelha-se. Seus dias como a sombra que passa. Aqui no versículo 3, existe aqui uma citação de um outro salmo, que é o Salmo 8. Lá no versículo 4, Salmo 8, no versículo 4, que é o homem mortal para que te lembres dele? É o filho do homem para que o visites. Como se estrutura essa primeira parte? Que é justamente o que está salientando aqui no subtópico 1.3 da revista. Nós temos uma disposição tríplice
em que há Adonai, uma rocha, que se contrapõe ao homem, um sopro. E no meio, que é o principal, fica o quê? Adonai, uma fortaleza, um refúgio, uma cidadela, ou seja, uma torre forte, alta, justamente para garantir a proteção. Ainda aqui, o tópico 2, logo no subtópico 2.1, ainda se relaciona essa primeira parte, quando fala da graça de Deus. Num contexto de tanta exaltação humana, exagerada exposição de conquistas pessoais, bem como do uso de expressões como determino, meus direitos, entre outras, é importante enfatizarmos que o salmista está bem consciente de que sua segurança e certeza na oração estão baseadas na benignidade ou graça de Deus. Essa palavra também transmite a ideia de graça, embora seja uma outra palavra hebraica que traduz graça. Tal percepção também está lá no Salmo 8, no versículo 4, como acabamos de ler. Então, é justamente esse versículo central aqui da primeira parte que transmite essa ideia de confiança que deve haver em Deus. Essa primeira parte, ela dá a entender no primeiro versículo que o salmista está se preparando para uma batalha. Ele, no versículo 2, expressa a sua confiança, e no versículo 3 e 4, ele mostra que o homem, por si só, ele nada pode fazer. Agora, aí na página 2 do PDF, nós vamos verificar a segunda parte do Salmo, que vai dos versículos 5 até o 11. Essa segunda parte se divide em duas subpartes e cada subparte tem 2 trechos. Seriam 4 trechos no total. Nós temos assim: Adonai, inclina os céus e desça, toca nos montes e fumegarão, desfere relâmpagos e dispersa-os, envia tuas flechas e desbarata-os, envia tua mão desde o alto. Agora continua. Arrebata-me e livra-me das águas abundantes, da mão dos filhos do estrangeiro, daquele cuja boca fala inutilidade e cuja destra é destra de falsidade. Agora, no versículo 9, temos a segunda subparte aí. Deus, um canto novo a ti cantarei, sobre a lira de 10 cordas a ti salmodiarei. O que dá salvação aos reis, que arrebata Davi, seu servo, da espada maligna. Agora, no versículo 11, ele repete o final do versículo 7 e o versículo 8. Arrebata-me e livra-me da mão dos filhos do estrangeiro, daquele cuja boca fala inutilidade e cuja destra é destra de falsidade.
Um detalhe interessante é que aqui, esse versículo 11, que é uma repetição do final do versículo 7 e do versículo 8, ele funciona como um refrão dessa segunda parte. E o que se percebe é que ele repete praticamente todo aquele trecho, mas ele deixa de fora das águas abundantes. Então, lá no início do refrão ficou: arrebata-me e livra-me das águas abundantes, da mão dos filhos do estrangeiro, aquele cuja boca fala inutilidade e cuja destra é destra falsidade. Aí depois ele coloca assim: arrebata-me e livra-me da mão dos filhos do estrangeiro. Tirou das águas abundantes. Como entender essa omissão? É como se o salmista já se sentisse fora dessas águas abundantes. É como se ele estivesse já experimentando o livramento, a salvação de Deus. É um detalhe pequeno, né? Ele deixa de citar as águas abundantes, porque ele já está se sentindo com a libertação. Isso é descrito já no versículo 9 e 10, quando ele fala que já é um motivo de louvor, de ação de graças. Um outro detalhe interessante, lá no versículo 6, desfere relâmpagos. É interessante que aqui no hebraico, ele é a repetição, é o verbo mais a palavra, que é praticamente a mesma, e imita justamente o barulho do relâmpago. Esse é um recurso poético que você vê muitas vezes no hebraico. Não somente aqui nos salmos, nos livros poéticos, mas até nos profetas, né? Então aqui no hebraico ficou Brok Barak, imita o som do relâmpago, quando ele está bem forte. Como fica a disposição dessa segunda parte? Ao invés do quiasmo, que é aquilo que eu já expliquei em outras ocasiões, que você tem uma disposição que vai descendo, aí depois vai retornando, como se fosse o candelabro deitado. Aqui nós temos a disposição que alguns chamam de, entre aspas, escada. Eu tenho a letra A e B descendo, e depois, ao invés de retornar, ele segue na mesma ordem. Então, tenho A, Adonai, age. É o pedido do salmista para que o Senhor haja, versículos 5 ao 7. B, Adonai, livra-me, no versículo 8. Depois, a linha, Adonai, meu cântico e salvação, ou seja, é um cântico e salvação porque ele expressa a confiança de que Deus está agindo. E aí, belinha, Adonai, livra-me. É a repetição do refrão. Então, aqui no subtópico 2.2, oração pela presença de Deus. Ao clamar a Deus que abaixasse os céus e descesse, é possível que o salmista estivesse recorrendo a outros registros que fizeram uso dessa expressão, como nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8. Êxodo 3, nos versículos 7 e 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto,
desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do heveu e do jebuseu. Aliás, não é somente aqui quando diz assim, inclina os céus e desce. Até mesmo quando diz aqui, toca nos montes e fumegarão, está lembrando ali de Êxodo, no capítulo 19. A manifestação de Deus no Monte Sinai, por ocasião da entrega dos 10 mandamentos. Então você tem aqui uma alusão do chamado motivo do Êxodo, de toda a temática que nós vemos ali no livro do Êxodo. Um outro detalhe interessante é que a palavra aqui utilizada no hebraico é exatamente essa, inclina. Por que é importante? Inclinar é uma expressão tipicamente hebraica sobre a disposição de Deus para inclinar seus ouvidos para ouvir nossas orações. E aí nós estudamos no Salmo 119 como, em contrapartida, o salmista em muitas ocasiões diz que eu esteja inclinado para a tua lei, que eu me incline para os teus mandamentos, é a contrapartida nossa. Ainda aqui, sua maravilhosa, ainda no 2.2, sua maravilhosa graça, apesar de sua imensurável grandeza, contudo não está indiferente ao que se passa na terra, está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Aqui pega já toda essa questão de que Deus ele não é indiferente ao que se passa na terra. Eu tenho acompanhado alguns comentários sobre tudo que tem acontecido. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não ouve nossas orações? Nunca podemos duvidar da benignidade de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus. Agora, Deus, ele age no momento certo. Existe até um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda. Ele sempre age no momento certo. Embora nem sempre consigamos compreender o que para nós parece ser um atraso. Uma coisa é certa, que nós nunca podemos duvidar da misericórdia de Deus e por isso que sempre devemos orar pela misericórdia de Deus. Tanto mais para esse momento que estamos vivendo. Por isso que esse salmo aqui, principalmente nessa segunda parte, é uma expressa confiança em Deus. A confiança do salmista expressa logo no início, pois ele faz diversas afirmações e acrescenta em quem eu confio. E depois declara, como aqui na segunda parte, cantarei um cântico novo. Notemos essa interessante sequência. Porque sei quem é Deus, confio. Porque confio, sei que cantarei um cântico novo. É interessante como aqui na segunda parte nós vemos essa mudança. Ele partiu de uma menção de um perigo, parece um perigo de guerra, e ele passa a expressar uma confiança tal que ele menciona esse cântico. Agora, a última parte, a terceira parte, muda totalmente a ambientação do Salmo.
agora passa a ser o lar. Parecia que ele estava num campo de batalha, menciona o rei Davi, e agora você tem essa mudança de temática. É justamente isso que vai nos ajudando a identificar quais são as partes do Salmo, aonde você tem essa mudança, onde você percebe essa mudança. Ele passa a falar de filhos, filhas, que até agora não se falava. Então, por isso que eu tenho essa divisão. A partir do versículo 12, eu tenho a última parte do Salmo, a terceira e última parte do Salmo. Ela é dividida em duas subpartes, até desiguais. A primeira subparte dividida em 3 trechos. Ah, mas por que não dividir igualmente, como foi na parte central, né? 2 subpartes e cada uma em 2 trechos, porque você observa a temática. Aonde eu continuo com uma temática parecida, né? Até o versículo 14 vai falando da casa. E muda no versículo 15 para falar do povo. Por isso que há essa divisão aí. Então vamos lá. Pela essa tradução que eu disponibilizei aí no PDF. Versículo 12. Que nossos filhos sejam como plantas viçosas na sua mocidade. Nossas filhas como pedras angulares, lavradas como modelo do templo. Então falou de filhos e filhas, agora dos celeiros. Versículo 13. De nossos celeiros fartem-se, transbordantes de bens sobre bens. Nossos rebanhos multipliquem-se aos milhares, miríades em nossas campanhas. Aí no versículo 14, nossas vacas ou nosso gado estejam pejadas, não haja brecha nem fuga, nem clamor em nossas praças. E aí termina essa última parte e termina o Salmo dizendo: bem-aventurado o povo que assim acontece. Bem-aventurado o povo que Adonai é seu Deus. Aqui nesse final faz lembrar o Salmo 33. Lá no Salmo 33, no versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Você tem aqui uma semelhança, como se estivesse citando esse salmo. Que nossos filhos sejam como plantas viçosas na sua mocidade. Faz lembrar o primeiro salmo. Lá no Salmo 1, quando nós lemos, no versículo 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Depois aqui a comparação das filhas. É interessante como ele compara com pedras angulares. Pedras angulares faz lembrar construção. E aí ele menciona na segunda linha justamente o templo. Nossas filhas como pedras angulares, lavradas como modelo do templo. Na Almeida Corrigida colocou coluna,
Mas, na verdade, a palavra hebraica aqui, tavnit, ela fala mais de um modelo, como se fosse a planta. O que isso quer dizer? Está falando das filhas, mas, na verdade, isso se estende para todos nós. Modelo do templo quer dizer que nós precisamos espelhar o templo. Isso vai lembrar lá no Novo Testamento, quando Paulo diz que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. É bem interessante isso. Embora somente lá na carta de Paulo, a primeira, tanto na primeira quanto na segunda carta aos Coríntios, que utiliza essa comparação. Embora só Paulo vá explicar em detalhes, você já tem essa questão aqui. Por isso que se costuma dizer, no Antigo Testamento, o Novo ele está velado. E no Novo Testamento, o Antigo ele está explicado ou revelado. Mas a tradução mais acurada, a Almeida Corrigida colocou coluna, mas a tradução mais acurada é modelo, que é justamente essa palavra tavnit, que dá essa ideia. Aqui, nossos rebanhos multipliquem-se, no versículo 13, né? Nossos rebanhos multipliquem-se aos milhares, miríades em nossas campanhas. Campanha é aquela planície, né? Livre, né, de árvores, né, aquela chamam também de pradaria, né? É muito comum lá no sul, a chamada campanha gaúcha, né? Agora aqui no versículo 14 tem um detalhe bem interessante. Como o salmo ele vai jogando com várias possibilidades de tradução. É aquilo que eu digo, não é que a tradução esteja errada, mas às vezes você tem uma nuance que não é transmitida por uma tradução. Então, coluna, lá no versículo 12, é um dos aspectos, mas não é a tradução mais próxima, né, do termo hebraico. Mas já aqui no versículo 14, algo que acontece muito. Você tem duas possibilidades, e aí na hora de traduzir, você tem que escolher uma delas. Aqui no início do versículo 14, eu fiquei vários minutos. As duas se encaixam, eu tenho que escolher uma. Qual é que eu vou escolher? E eu fiquei, consulto o dicionário daqui. Às vezes eu bato com esses termos. Às vezes, com um dicionário só, você já consegue definir. Mas tem uns que você vai ter que buscar outros dicionários para conseguir destrinchar. Essa palavra que eu traduzi, vacas, ela tem dois significados e os dois se encaixam. Ela pode significar gado, é a palavra aluf. Tanto ela pode significar gado, né, vacas, bois, como ela pode significar capitão de um exército. Até mesmo o verbo que acompanha deixou esses dois significados. O que acontece? Nossas vacas estejam pejadas, carregadas. O termo aí é a raiz sabalo, no hebraico, que dá esse significado também de estar carregado. Mas se falar de capitão, pode estar mencionando que estejam carregados, né, de proteção, estejam bem protegidos com escudo, com armas e tudo mais. Por quê? Aqui ele faz uma menção, ao mesmo tempo do que ele vem falando sobre gados, né, que falou no versículo anterior, como está fazendo uma referência lá no início do Salmo, nessa questão do perigo de guerra. Ele joga com os dois sentidos. Uhum.
pode ser tanto estar pejado no sentido de estar com filhotes, né, grávida, né, como pode estar se referindo aos capitães, né, preparados, né, bem armados, né, adestrados para uma batalha. É interessante como ele joga com os dois significados. Então, como fica a disposição dessa terceira parte? Novamente, eu tenho uma disposição quiástica, né? Lembra esse candelabro deitado. Então, eu tenho a prosperidade dos filhos, no versículo 12, vai fazer paralelo com a prosperidade do povo, lá no versículo 15. A e a linha. B, a prosperidade dos celeiros, versículo 13, faz paralelo com a prosperidade dos gados no versículo 14. E que pode também significar a prosperidade do exército, o exército de Israel. Agora, a análise de conjunto. Como eu disse, o Salmo está juntando aqui dois temas que aparentemente um não tem relação com o outro. Mas de que maneira ele vai relacionar? Aí vem a estrutura do conjunto. Adonai, uma rocha, lá no versículo 1, faz paralelo com a linha, povo bem-aventurado, versículo 15. Ou seja, como diz lá no Salmo 33, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque para esse povo, Adonai, ou seja, o Senhor Deus é uma rocha. B, Adonai, uma fortaleza, no versículo 2. Tem paralelo com a casa próspera. A casa prospera porque Deus, o Senhor, é uma fortaleza. Veja como vai se encaixando aqui. C, homem, um sopro, nos versículos 3 e 4. Aí é um contraponto. A Adonai, cântico e salvação. O Senhor é meu cântico e salvação, porque eu sem Deus nada sou. O homem é um sopro. Então eu posso cantar e exaltar a salvação de Deus, porque o homem não é nada. Ele é um sopro. Ele necessita de Deus. E aí chega na parte central. Adonai, age. O que o salmista fez? Ele pegou todo o ambiente de uma guerra. Os salmos fazem muito isso. Ele pega o ambiente de uma guerra e transfere para aquilo que nós podemos chamar de uma guerra espiritual. Ou seja, esses salmos antecipam aquilo que o Novo Testamento vai dizer, que a nossa luta, lembrando, não é agora contra a carne e contra o sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade. Então, esse tema aqui, essa temática bélica, podemos dizer, não é para ser aplicada numa guerra de fato. Porque alguns podem querer tirar do contexto, esquecer dessa última parte, né, do Salmo e querer utilizá-lo apenas para defender ataque dos inimigos. Nunca podemos nos esquecer. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Também não podemos, esse versículo tem sido muito esquecido ultimamente, lá no profeta Zacarias. Não é pela força e nem pela violência, e sim pelo meu espírito. Isso é importante. Então aqui, qual é a ênfase?
Senhor, age. Vamos repetir lá, que é dos versículos 5 até o 8. Adonai, inclina os céus e desça, toca nos montes, fumegarão, desfere relâmpagos, dispersa-os, envia tuas flechas, desbarata-os, envia tua mão desde o alto. É um pedido de livramento, de libertação. E aí vem o refrão, porque vai ser repetido no versículo 11, arrebata-me e livra-me das águas abundantes, da mão dos filhos do estrangeiro, daquele cuja boca fala inutilidade e cuja destra é destra de falsidade. Notem como está fazendo um paralelo aqui, eu deixei bem esses termos separados, né, para notar como ele compara inutilidade com a falsidade. Essa palavra, que é traduzida como inutilidade, é a mesma palavra que eu comentei agora na sexta-feira, né? Ou foi na sexta passada, Hevel, que é o mesmo nome de Abel. Hevel é uma daquelas palavras que tem vários significados. Lá em Eclesiastes, ela é traduzida como vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ela também significa inutilidade, futilidade, vazio, sopro. É até interessante que na primeira parte, o que estava dizendo? Que o homem, ele pode ser comparado ao quê? A um sopro. E aqui está dizendo que o homem, ele fala inutilidade. Então, ali, eu troquei. Ali, quando diz que o homem é um sopro, é que usa a palavra hevel. Aqui, a palavra inutilidade é shav. Mas faz essa comparação. O homem é um sopro, é uma futilidade, e ele fala inutilidade. E por isso, destra de falsidade. Mas, enquanto isso, devido à maldade do homem, proporciona águas o quê? Abundantes. Águas abundantes, qual é o contraponto? A inutilidade da fala do homem. É bem interessante como faz essa comparação. Então, aqui no tópico 3, intercessão pelo bem da família e sociedade. Notemos que este salmo inicia com a experiência do salmista com Deus, agora ele se volta para interceder pela família, a seguir pelo povo. Ou seja, um detalhe bem interessante. O tema bélico associado com a prosperidade da família. Nós vimos aqui que o ponto central é que Deus haja. Quando Deus age, eu tenho a segurança da minha família. O salmista está usando a temática bélica. Você percebe que ele não está numa guerra real, entre aspas, ou física, mas é como se estivesse falando que ele está também batalhando pela sua família, pelo bem-estar e pela proteção da sua família. E ele termina falando da bem-aventurança do povo. Lembre que nós falamos no domingo passado que no Salmo 127 e 128 isso também estava incluído, que a bênção, a prosperidade, o bem da família também significava o bem do povo. Então aqui 3.1, filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, já falamos. Filhas, 3.2, filhas, pedras de esquina como colunas de um palácio. Já falamos sobre isso, basta completar aqui que a palavra Hal, ela tem esses dois significados. Pode significar templo
e pode significar palácio. Por quê? Deus ele é considerado o rei de toda a terra e o templo é o seu palácio. Por isso que é a mesma palavra. Mas o contexto, né, mostra que está falando não de um palácio, e sim do templo. Ou, na verdade, está jogando com os dois significados. Já que mencionou Davi, lá atrás, no Salmo, então está jogando também com os dois significados. É muito interessante quando você tem, é por isso que tem uma riqueza no texto original, que por mais que você seja um exímio tradutor, você não consegue mostrar. Porque em muitas situações joga com os dois sentidos e você tem que escolher um. Nesse caso aqui, para melhor se encaixar na terceira parte, eu escolhi templo, porque dentro aqui da terceira parte é o que melhor se encaixa. Mas ao mesmo tempo está fazendo relação com a menção do rei, no caso de Davi, lá atrás. Aqui o comentarista ainda coloca, há vários comentários a respeito das filhas como pedras e colunas. Destacaremos na presente lição as filhas como referenciais de apoio, beleza e firmeza, principalmente no aspecto do caráter. Está falando das filhas, mas isso se estende a todos nós, como eu mencionei. Já que está falando lá no Novo Testamento que todos nós devemos ser o quê? Templo do Espírito Santo. Também é interessante como ainda em Efésios fala que nós funcionamos como pedras vivas do templo que é o corpo de Cristo. Então, comparando, né, esse grande templo, né, que é o corpo de Cristo, cada um de nós é como se fosse uma pedra, espiritualmente falando, desta construção. 3.3. Interesse pelo bem da sociedade. Então, um outro detalhe aqui. Aqui o comentarista menciona nossas ruas. É um detalhe bem interessante. A palavra aqui no versículo 14, né? Nem clamor em nossas praças. Essa palavra que aparece aqui no hebraico, ela significa rua no hebraico moderno, mas no hebraico bíblico fala de praça, até porque a maneira nessa época da organização não era de ruas como nós conhecemos hoje. São grandes espaços que apontam para uma praça. Então, por isso que a tradução mais acurada seria praça. Mas, de qualquer maneira, qual é o ponto primordial? O interesse pela prosperidade não apenas e tão somente da minha família, não pensar tão somente em mim, mas também pensar no bem de todo o povo. Amém? Estamos, então, encerrando mais um trimestre. No próximo domingo já estaremos com uma nova lição. Eu ainda não tenho a revista em mãos, mas me parece que será até um assunto relacionado bem ao momento que estamos vivendo. E agora, na sexta-feira, eu estarei encerrando o estudo do postar uma pergunta. Eu depois em casa, vendo a pergunta, eu teria a disposição de responder. Aqui ao final nós temos alguns irmãos, né, se quiserem perguntar, também estarei à disposição. O importante é que sempre possamos ter essa interação. Eu sempre disse, né, que eu sinto muita falta dessa interação dos irmãos.
agradecer aí a participação do Marcos, né? Eu acho apenas que, pela distância, não conseguiram ouvir aqui a pergunta, né? Mas aí, pelo menos, eu fui respondendo ao longo da lição. Amém? Oremos, então. Soberano Deus, eterno Pai, te somos gratos por mais esta escola bíblica dominical, que sempre estejamos prontos para estudar a Tua palavra, que possamos dizer como salmista, ó quanto eu amo a Tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Nos leva em paz para os nossos lares, debaixo das Tuas potentes mãos, nos guardando no trajeto, no retorno aos nossos lares, e abençoa também a todos aqueles que assistem essa transmissão, que cada lar seja protegido por Ti, Senhor, seja guardado. Também aproveitamos para mais uma vez interceder pelo mundo inteiro, que a Tua misericórdia se manifeste e elimine de uma vez por todas este vírus da face da terra. Que a Tua misericórdia se manifeste e vidas preciosas sejam poupadas. Que também aqueles que, mesmo que não são atingidos por essa doença, mas estão passando dificuldades financeiras, estão perdendo empregos e perdendo a oportunidade de levar o sustento para os seus lares. Olha também por estes, Senhor, que a Tua misericórdia se manifeste em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.